Vamos lá, maravilhosos! Vamos mais uma questãozinha aqui, lindos, né? Questões químicas de aprofundamento, mais uma questãozinha relacionada à parte de ligações químicas aqui do capítulo 10, pessoal. Eu trouxe essa questão porque ela fala de um assunto importante, dois, na verdade, assuntos importantes, que são as propriedades periódicas da tabela relacionado com ligações químicas e uma parte interpretativa aí bem importante sobre dados a respeito dos números de eletronegatividade. Então, sem mais conversa, deixa eu ler aqui para vocês, ó. Ele diz assim: a primeira energia de ionização de um elemento, primeira, né, é I, informa a energia necessária para retirar um elétron do átomo no estado gasoso, o átomo no seu estado neutro, fundamental, conforme indica a equação. Então tá aqui, ó, X gasoso, né, gerando cátion X mais gasoso, mais elétron, na verdade, correspondendo a uma energia de ionização de 7,6 eletronvolts, tá? A segunda energia de ionização, 2EI, informa a energia necessária para retirar um elétron do cátion de carga mais 1. Então, esse cara aqui que foi gerado, quando tiver mais um dos seus elétrons retirados, gerando aí um cátion diatômico, na verdade, ele vai possuir uma energia EI igual a 15. Beleza? A segunda equação em eletronvolts, tá? Isso aqui tá em eletronvolts. Beleza. A tabela a seguir apresenta os valores das 10 primeiras energias de ionização de dois elementos pertencentes ao terceiro período da tabela. Então, tá aqui a tabelinha colocada para vocês. Eu botei até a oitava, que é o que vai importar para a questão para gente. E aí ele fala: analisando os dados da tabela, determine o tipo de ligação que ocorre entre os átomos X e Y e Z, né? Os elementos X e Z, e a fórmula do composto binário formado por esses elementos. Maravilhosos, vamos lá. Primeiro, quando ele mostra essas equações aqui, ele traz informações importantes a respeito da energia de ionização. Bem, a primeira energia de ionização, né, que ele chamou de primeira I, né, tem um valor de 7,6 eletronvolts. Já a minha segunda energia de ionização tem um valor de 15. Daqui para cá, ele praticamente dobrou, né? Então, para tirar um mesmo elétron, tá? Aliás, um outro elétron de uma mesma camada, vamos, né, raciocinar em cima disso, para tirar um outro elétron de uma mesma camada, a energia ela cresce proporcionalmente, tá? Já quando a gente observa que a retirada de um elétron de uma determinada camada acarreta um aumento da atração do núcleo em relação, na verdade, ao elétron, significa que uma camada foi perdida. Então, numa tabela eu consigo visualizar isso a partir do momento que eu tenho saltos muito grandes de uma energia anterior para uma energia posterior. Quer ver? Se eu olho para essa tabela aqui, tá? Eu percebo, né, para os átomos X e para o átomo Z, para o átomo X e para o átomo Z, que o meu aumento é constante. Então, por exemplo, aqui, ó, da primeira energia de ionização para a segunda, basicamente dobrou. Da segunda para a terceira, olha o que aconteceu, cara. A energia, ela saltou de 15 para 80,1 eletronvolts. Então, é um salto que a gente diz que é muito grande. Significa que esse 80,1 é muito maior do que o 15 que eu tinha anteriormente. Já quando eu olho para o átomo Z, olha o que acontece. 13 para 23,8, um aumento, né, tranquilo. 23,8 para 39,9, razoável. 53,5 para 67,8, tranquilo. 67,8 para 96,7, tranquilo. Tá? 96,7 para 114,3, tranquilo. E quando eu vou para o próximo, eu vou para 348,3. Então daqui para cá, o meu salto ele é muito grande. O meu valor, portanto, é muito elevado. Então eu percebo, tá, que para essa primeira relação que eu tenho aqui, tá? Vou até escrever para vocês, maravilhosos. Vou escrever aqui, ó. A minha segunda energia de ionização, tá? A minha segunda energia de ionização, ela é muito menor do que
a terceira energia de ionização, beleza? Do que a terceira energia de ionização. Enquanto que aqui embaixo, o que eu percebo? Ó, a minha é a sétima energia de ionização, ela é, por sua vez, muito menor que a oitava energia de ionização. O que significa isso? Segundo a definição que a questão me deu, quer dizer que a terceira energia de ionização seria a energia para eu retirar um elétron, na verdade, de um cátion, que é um cátion 2+. Se esse cara aqui, ele já é um cátion 2+, tá? E para eu retirar elétron desse camarada que é um cátion 2+, eu tive que aumentar muito a minha terceira energia de ionização. Maravilhosa, significa na verdade que o terceiro elétron que eu vou retirar, ele já está em uma outra camada. Então aquela camada que tinha os 2 elétrons anteriores, ela foi perdida. E mais ainda, eu consigo perceber na verdade, tá, que esse camarada lá no meu terceiro período, né, vai ficar apenas com o meu terceiro período vai ficar apenas com uma carga 2+. Fechou? Ele vai ficar apenas com uma carga 2+. Então, na verdade, esse elemento cátion 2+, ele vai ser, na verdade, X2+. Fechou? Enquanto, queridos do meu coração, daqui para cá, isso no meu elemento X, né, da sétima energia de ionização para a oitava, quer dizer que eu tive que perder 7 elétrons para perder uma camada. Entenderam? Aqui eu precisei retirar 2 elétrons para perder uma camada. Significava que esse cara possuía 2 elétrons na última camada. Daqui para cá eu tive que perder 7 elétrons, na verdade, para esse cara perder a camada. Então no terceiro período esse cara tinha 7 elétrons na última camada. Então o que esse átomo X ele vai formar? Deixa eu botar aqui pra gente. Ele não vai formar um cátion, tá? Ele vai formar um ânion. Por que ele vai formar um ânion no meu coração? Porque se ele tem 7 elétrons na última camada, para ele chegar a 8 elétrons falta apenas mais um. Concorda comigo? Então, na verdade, esse cara aqui, ele forma um ânion -1, ou um menos, ou menos, negativo, enfim. Então, esse cara aqui, na verdade, ele forma aí um cara Z, vocês veem com Y, né? Um cara que é Z -1. Fechou? Lindos! Esse cara aqui pertence ao segundo, na verdade, a segundo grupo da tabela, a família 2A da tabela periódica. Ele é um metal alcalino terroso. Enquanto que esse maluco aqui, ele vai, na verdade, pertencer à família 7A, o grupo 17, que é um halogênio. E já foi me informado que eles pertencem ao terceiro período. Portanto, se eu olhar na tabela periódica, terceiro período, né, família 2A, eu vou ver que esse cara aqui corresponde ao magnésio, tá? No caso aqui, magnésio 2+. Enquanto que para o átomo Z, se eu olhar na tabela periódica, eu vou ver que esse cara aqui corresponde ao Cl-. Beleza? Tranquilo? Aí, em posse disso, eu já consigo responder as perguntas. Analisando os dados da tabela, determine o tipo de ligação que ocorre entre os elementos X e Z. Bem, esse cara aqui é um metal. O meu cloreto, o meu cloro, é um ametal. Então não tenha dúvida, metal com ametal vai me gerar um tipo de ligação conhecida como ligação iônica, lindos do meu coração. E aí, na segunda parte do problema, ele me pergunta a fórmula do composto binário formada pela união desses dois elementos. Opa, eu tenho, lindos do meu coração, eu tenho Mg2+, e tenho Cl-1. Eu preciso, na verdade, de 2 cloros ou 2 cloretos para neutralizar toda a carga positiva do magnésio. Ou, se você preferir, eu posso cruzar o número equivalente à carga de cada um deles. Então, seria Mg1Cl2. Mas a gente representa, na verdade, esse composto como MgCl2. Tá bom? Então, uma questão aí, uma análise de tabela para vocês, energia de ionização e, na verdade, ligação.
Tá bom? Lindos do meu coração. Até a próxima, maravilhosos. Beijos. Valeu!